6h37, chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí ligadinho na TV A Crítica. Uma boa notícia para quem já estava preocupado com o novo imposto para pagar nesse comecinho de ano. Depois de uma grande repercussão negativa, o prefeito recuou, pelo menos provisoriamente, e essa cobrança foi adiada, né? Sabe o que chamou a atenção, Adriane? É que a gente chegou a noticiar aqui que a prefeitura, inclusive, por meio de uma das suas secretarias, se eu não me engano, a de finanças, teria dito que o município era obrigado a fazer esta cobrança, porque senão poderia incorrer na lei de responsabilidade fiscal, né? Por não fazer a cobrança de um imposto previsto em lei. Então, isso a gente chegou a divulgar, a comentar aqui, inclusive. Mas agora o prefeito cancelou a cobrança. Ele disse que houve um erro, há um erro no processo. Essa reportagem está no jornal A Crítica. As palavras do prefeito: uma falha técnica na legislação encontrada pela Procuradoria-Geral do município. Uma falha técnica que passou por todo esse processo, uma lei que foi estabelecida em 2010, né? Todo mundo discutiu, isso foi discutido na Câmara, foi aprovado na Câmara, houve todo esse processo aí na Justiça, onde no primeiro momento foi declarado que era inconstitucional e depois, recentemente, houve uma outra ação. Enfim, a proposta foi liberada, a cobrança seria feita, mas agora o jornal A Crítica aponta que talvez tenha sido por conta de pressões em relação à cobrança de um novo imposto que a prefeitura teria recuado. O prefeito está afirmando que foi erros encontrados pela Controladoria Geral. Ele, inclusive, chegou a ratificar o número de 114 mil contribuintes que passariam a pagar essa taxa. O prefeito, na verdade, disse que esse número, na verdade ele disse que esse número era de 80 mil contribuintes e contribuintes selecionados, pessoas que realmente teriam condições de pagar. Ele, inclusive, disse que é fácil olhar para quem mora em um apartamento de luxo, é só olhar para cima que se tem essa noção. Então, ele fala que essa cobrança seria, então, para estas pessoas. Agora, pelo que a lei diz, Adriane, ou pelo menos o que estava lá como critério mínimo para que a cobrança não fosse feita, seriam residências do valor de 80 mil reais, né? Até 80 mil reais essas residências avaliadas nesse valor, essas casas, esses imóveis, não teriam então a cobrança. Mas a gente sabe que a maior parte das casas de Manaus, das estruturas de Manaus, valem muito mais do que isso. De qualquer forma, é uma boa notícia para o contribuinte, né? Pelo menos provisoriamente, né, Manuel? Não vai ter essa cobrança. E outra coisa, morar em um condomínio de luxo não significa que você produz muito lixo. E se a cobrança é referente à produção de lixo que você tem, aí tem que ser feito, de fato, um questionamento. 80 mil reais, o preço do imóvel em Manaus é extremamente caro. Então, a maioria dos imóveis realmente custa mais. Então, é algo que precisa ainda de muito esclarecimento. Mas só para esclarecer você aí de casa, você ouvinte, telespectador, o primeiro discurso da prefeitura era de que eu sou obrigado pela justiça a cobrar, preciso cobrar, senão estarei cometendo uma infração. Só que foi a prefeitura que foi cutucar a justiça. A justiça já tinha determinado que era inconstitucional essa lei, e, portanto, essa cobrança não seria feita. O prefeito foi pedir que ela fosse feita e teve um parecer favorável para que essa cobrança saísse. Depois dessa repercussão toda, ficou muito claro de que é de fato, ou era de fato, o interesse da prefeitura, porque os próprios vereadores poderiam vetar isso através de uma mensagem enviada pela prefeitura à Câmara Municipal, e os 41 vereadores, 40 fazem parte da base aliada dele, se quisessem poderiam aprovar e essa cobrança não seria feita. Então, com base em todas essas constatações que vieram depois, né, do anúncio, até porque esse anúncio foi feito durante um feriadão de carnaval. E aí, depois que houve a repercussão, passou esse período aí de folga, de feriadão, a Guetá recuou e a gente fica agora aguardando os próximos passos. Por enquanto, não vai ter a cobrança. Hein, Adriane, agora tem uma coisa que a gente precisa ficar atento, que está exatamente nisso que você falou e que o prefeito declara também. Por enquanto, essa lei está pronta. Pode ser. E até porque tem feriadão vindo aí de novo, né? Exatamente. Da Páscoa. Vai que na Páscoa o ovo de chocolate da gente é um imposto, é recheado com o imposto do lixo. Né? De repentemente, a gente vai ficar acompanhando. Agora, uma outra boa notícia é que finalmente as vacinas da H1N1 chegam aqui
no Amazonas, né? A previsão é que já nesse fim de semana elas comecem, né, a chegar aqui para iniciar a campanha de imunização. Uma notícia divulgada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Saúde, uma divulgação que ele fez na sua rede social oficial, mais rede social do presidente. Eu acho, inclusive, que a gente tem parte dessa declaração do presidente. Eu vou pedir para a diretora exibir para a gente, por favor. 1 milhão de novas vacinas serão direcionadas para Manaus, obviamente, para distribuição em todo o estado, com a participação da nossa Força Aérea Brasileira. Então, Mandetta, com a palavra, Mandetta. Esse ano a gente antecipou no caso do Amazonas. Um número muito grande, com muitos óbitos. Então o presidente pediu para somarmos esforço. Aqui eu agradeço ao Butantan, que é quem produz essas vacinas para o SUS. E nós conseguimos aí antecipar em quase um mês, né, 20 e poucos dias. O Mandetta, que é o ministro de Saúde, né, trazendo então a confirmação dessa antecipação. A gente também tem a declaração do governador Wilson Lima, que ontem recebeu a ligação do presidente Jair Bolsonaro, confirmando, né, de fato, que essas vacinas estão chegando. Olá, meu amigo, minha amiga. Recebi ainda há pouco a ligação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. E eles me comunicaram da antecipação da campanha de vacinação contra o H1N1 para o Amazonas. As vacinas devem chegar nesse fim de semana. Os nossos técnicos estão reunidos com os técnicos da Prefeitura e definindo as ações da campanha. Estamos aguardando com que a vacina chegue já nesse final de semana e nossa atuação em conjunto no sentido de que haja a distribuição para todos os mais de 1.500 postos de vacinação e um esforço conjunto de mais de 4.600 profissionais permitam com que a nossa população seja imunizada. Essa comunicação vai se dar essencialmente para a população que é dos grupos de risco, como, por exemplo, as crianças de 6 meses a 6 anos, as grávidas, as pessoas com comorbidade, doenças crônicas, etc. E nós estaremos anunciando já nos próximos dias, no início da próxima semana, ainda o nosso calendário de vacinações e os postos de vacinação para que a população já esteja adequadamente informada. Portanto, quem está acompanhando pela rádio, depois da declaração do governador Wilson Lima, a gente ouviu o secretário de Saúde, vice-governador Carlos Almeida, confirmando, portanto, que essa vacinação deve começar logo, logo, né? Então, Emanuel, eu acredito que no próximo sábado, né, dessa semana aqui na outra, deve ter uma espécie de dia D, algo do tipo, para iniciar essa campanha e imunizar as pessoas que são do público-alvo o quanto antes. Exatamente, Adriane. E é importante a gente, mais uma vez, reforçar as pessoas, a partir do momento em que essas vacinas estejam disponíveis nos postos de vacinação, que as pessoas procurem as unidades, procurem esses locais para se imunizar, dado a gravidade dessa infecção, da infecção causada por este vírus. O último boletim epidemiológico aí falou de 96 casos confirmados de H1N1, além do número que a gente já divulgou aqui, das 24 mortes, né, das 20 mortes aqui em Manaus, 2 em Manacapuru, uma em Itacoatiara, outra em Parintins, mortes relacionadas à influenza A provocadas pelo vírus H1N1. Então, de 96 casos confirmados e o número de 24 mortes é muito grave, é um número muito alto. Então, essa doença não pode, esse vírus não pode se proliferar mais do que ele já se proliferou, e a imunização é o caminho que nós, enquanto sociedade, temos para nos prevenir, para prevenir a você, a sua família, os seus... Eu gosto sempre de falar isso, Adriane, porque quando a gente traz para perto das pessoas, né, as pessoas já se preocupam, né, quando tem alguém próximo aqui. Na verdade, deveria ser uma responsabilidade social, porque nós somos responsáveis também pela nossa sociedade, pela condução da nossa sociedade. Nós somos todos cidadãos e compartilhamos da cidadania enquanto deveres também. Compartilhamos os deveres da cidadania e procurar
a imunização, se imunizar e imunizar as pessoas pelas quais nós somos responsáveis, faz parte das nossas tarefas como cidadãos. Ainda há pouco a gente entrevistou aqui na FM O Dia o infectologista, o Dr. Magela, e ele falava justamente de que muita gente, quando pega uma gripe, não dá muita importância para a gripe, e ele falava da importância de se dar atenção às doenças respiratórias. O que pode parecer uma simples gripe pode ser algo muito pior, e é assim que o H1N1 começa a se manifestar como sintomas de gripes, alguns mais graves, diferentes um pouco, mas é uma gripe, precisa ser tratada e de uma proliferação muito fácil, né? O doutor falou para a gente aqui que alguém infectado dentro de casa, num simples espirro, ele pode atingir pessoas que estejam a cerca de 2 metros dele. Então, é uma situação crítica. A gente estava saindo aí dos sarampos, né? Acabamos de sair de uma situação muito séria com o sarampo, estamos agora numa situação de alerta com o H1N1, temos essa notícia de que as vacinas já estão vindo, esse 1 mês de antecipação, e vamos esperar realmente, Adriane, que as pessoas atendam esse chamado e façam a imunização. Dá exatamente, né, de 96 casos confirmados para 24 mortes, 20%. Então, 20% das pessoas que até agora tiveram H1N1 morreram. E esse é um número muito assustador. E vale lembrar que a nossa população aqui no Amazonas é de mais de 4 milhões de pessoas e vem 1 milhão de doses. Ou seja, essa vacina ela é específica para os grupos de risco. A população como um todo não vai ser imunizada. Esses grupos de risco são apontados pelo Ministério da Saúde, que são as pessoas mais vulneráveis, que têm a saúde mais delicada e, portanto, o vírus pode se desenvolver de uma forma muito mais severa, essas infecções respiratórias. Mas para o restante da população, a alternativa seria buscar a rede particular. A vacina está custando em torno de R$150, já está disponível também. Mas tomar os outros cuidados, né? Até saber espirrar é uma das coisas que a gente precisa estar atento. Higienizar as mãos com álcool gel, evitar locais de grande aglomeração, porque esse não é o único vírus. Tem o sincicial respiratório que já matou 5 pessoas aqui no Amazonas desde o começo do ano. Então são várias outras doenças que estão aqui em circulação que a gente precisa garantir o máximo de imunização. Agora é importante lembrar também que quem está no grupo de risco não pode vacilar, né? Todos os anos a gente fica falando, procura, e nunca é atingido a meta. No passado, foi pouco mais de 80% das pessoas que procuraram, porque não teve surto, só 4 pessoas tiveram vírus. Aí, em consequência disso, as pessoas deixaram para lá. E o resultado é agora uma epidemia. E esse 20% que deixa de se vacinar é um número considerável de pessoas e que podem justamente ser vetores de disseminação dessa infecção. E para as pessoas assim, Adriane, não faz muito tempo, 2009, 2010, a gente acompanhou esse surto mundial do H1N1 na época, assustou o mundo inteiro, não foi uma coisa localizada assim, foi o mundo inteiro. Então, a gente tem esse foco aqui e é responsabilidade nossa realmente combater isso aí. Com certeza. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você, bom fim de semana para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom fim de semana, Adriane. Segunda-feira a gente se encontra por aqui. Até lá. Tchau, tchau. E lá só, as mortes provocadas por síndromes respiratórias têm preocupado as pessoas aqui no Amazonas e com toda razão, né? Mas você sabe diferenciar os sintomas entre H1N1, o vírus sincicial respiratório e o parainfluenza tipo 3? Os sintomas são praticamente os mesmos: tosse, febre, dor na garganta e no corpo, coriza. Mas o que pode começar como um simples resfriado pode evoluir para um caso de síndrome respiratória aguda grave. Os de maior incidência atualmente são o vírus H1N1 e o sincicial respiratório. Nos 2 casos, os sintomas se agravam rapidamente, com febre acima dos 38 graus e dificuldade para respirar. Os sintomas do resfriado são mais brandos e o tempo de duração da doença é um pouco mais curto. A influenza não, a gripe vai cursar com maior gravidade, com febre mais alta, com intensificação das dores, principalmente dores de cabeça, dores pelo corpo. Nesses casos, é necessário se buscar de imediato atenção médica. Entre as síndromes respiratórias agudas graves, o tipo H1N1 é o que tem causado mais mortes. O número de óbitos já chega a 24 em todo o estado. Mas por que essa doença se apresenta de forma tão letal?
Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o vírus que circula atualmente é o mesmo que circulou em 2009, quando foi registrado um surto de gripe suína. Lá em 2009, nós não tivemos uma grande epidemia por H1N1. Nós só registramos 118 casos. Então, a nossa população ela está muito vulnerável, muito suscetível a esse vírus. No caso do vírus sincicial respiratório, é preciso atenção especial com as crianças. Bebês prematuros e recém-nascidos têm maior probabilidade de contrair a doença. Porque essas crianças não têm o sistema imunológico bem desenvolvido e o vírus sincicial, ele se aloja nas pequenas árvores chamadas bronquíolos no pulmão, causando uma inflamação muito intensa e levando ao agravamento muito rápido dessas crianças. Ainda segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, das 24 mortes por H1N1 e das 6 pelo vírus sincicial respiratório, 80% tinham como fator agravante doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Por isso, precisam redobrar os cuidados. Lavar frequentemente as mãos, usar álcool gel, evitar tossir, espirrar nas mãos, usar a curva do antebraço para poder evitar contaminar outras pessoas. Se você estiver gripado, use máscara, porque é uma barreira mecânica que evita que você espalhe o vírus para outras pessoas. Se você estiver perto de alguém gripado, use máscara, que aí você se protege e evita ser contaminado. E já já a gente volta com as vagas do Cine. São mais de 100 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. A gente mostra ainda o rompimento de uma tubulação na Emílio Moreira, na zona sul da cidade. Os moradores do local tiveram de deixar as suas casas por causa do risco de desabamento. A gente vai mostrar como está o trânsito ao vivo no local e como as pessoas passaram a noite. A repórter Amanda Amorim está ao vivo por lá e vai trazer todos os detalhes para a gente. Então não sai daí que eu volto já já.